Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém, aleluia. Já começamos do jeito certo para quem está buscando avivamento. Começamos em oração e vários clamores já foram levantados ao longo desse culto. E ali sentadinha, sentindo a presença de Deus, eu disse: Senhor, se esse povo quer, esse povo vai ter, porque está fazendo do jeito certo. E o jeito certo é com oração, aleluia. É no clamor, é na intercessão, é na oração revelada sobre a palavra, exatamente como as irmãs estão fazendo aqui. E é inevitável, catuca a tua irmã, diga para ela: é inevitável. Diga para ela: você será cheia. Quem acredita nessa palavra, aleluia. Estamos juntos, reunidos no mesmo propósito de oração, exatamente, semelhantemente como estava reunida a igreja de Atos dos Apóstolos, quando foi descido o fogo do Espírito Santo e estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar. Oh, aleluia, você está junto com essa pessoa e está junto no mesmo propósito, está junto na mesma ligação, como diz aí, junto e misturado, está junto e misturado. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito. De repente, obviamente em oração, veio do céu um sopro veemente e encheu a casa onde estavam, como? Assim como você está, sentado, mas ligado. Sentado, mas ligados com o Senhor. E o Senhor encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, o qual falava a cada um segundo o Espírito Santo lhes concedia em que eles falassem. Oh, aleluia, isto está acontecendo em nosso meio. Você acredita nisso? Eu estou profetizando sobre a tua vida, que esse congresso vem para ser um divisor de águas na tua vida. Oh, aleluia, o Senhor vai te encher, e dirigindo você vai sentir a presença de Deus. Lavando louça você será cheia da presença de Deus. Antes de dormir você sentirá o abraço do Espírito Santo. Tem gente aqui que tem um costume, que é o de tomar banho antes de dormir. Toma banho, aí vai lá, dobra o joelho e ora. Vai ter que tomar outro banho depois da oração, porque vai sentir tanto fogo de Deus, tanta graça, tanta virtude do Espírito Santo, que vai terminar com a casa incendiada, a cama incendiada. Quem tinha pesadelo vai começar a ter sonhos de grandes revelações da parte de Deus. Quem era atormentado por espanto noturno já vai entrar em casa marchando com autoridade, dizendo: olha, Satanás, a vitória é minha, a família é minha. Isto tudo nós faremos pelo poder do Espírito Santo. Quem acredita, joga a mão direita pro alto e diga glória a Deus. Não, você deu uma mirada, mostra que você está decidida, mostra que você fez um investimento consciente. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai cheio, vai cheio, vai cheio, vai cheio, vai cheio, vai cheio. Aleluia. Oh, glória. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1. Aleluia. Deus abençoe apóstolo Joaquim, a quem já tive a oportunidade, o privilégio de conhecer, e ele está lá, provavelmente nos assistindo online, porque ele disse que foi impedido. Olha isso, gente, mulherada dominou tudo. E Deus abençoe também a pastora Veleda, é isso mesmo? Falei certo? Deus abençoe essa serva do Senhor, animada, organizada. Deus gosta dessas coisas, gente. Deus vai usar cada dia mais. Que o Senhor lhe dê saúde, pastora, para que a senhora possa continuar puxando essa corda de avivamento, de graça, de unção, de ensino, de conhecimento. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, você que veio. Deus te dê saúde, o Senhor faça prosperar os teus filhos. Que o Senhor tire o seu nome do SPC e Serasa. Que o Senhor te dê condições, prosperidade, saúde, vida, fôlego, renovo. Que o Senhor te dê um renovo no teu casamento. Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Mateus capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu queria só beber um golinho dessa água aqui, você deixa? Deixa não? Pode não? Vou beber só um pouquinho dessa água aqui, mas só que tem um mistério, gente. Eu não posso beber água e todo mundo ficar olhando assim para mim na hora que eu estou bebendo água. Por quê? Dois motivos. Primeiro, isso causa um constrangimento absurdo. Parece que a gente está atrapalhando todo o período do culto. E segundo, porque pode ser que nós estejamos, a partir do momento
que a atenção que você dá ao que nós estejamos fazendo agora seja maior do que a palavra, do que o mover do Espírito. Então isso constrange a gente, porque o culto é para Deus. O culto é para quem? Aí quando todo mundo para ver o pregador beber água, parece que a atenção não é de Deus, parece que a atenção é de quem? Isso acaba com a atmosfera espiritual, porque a glória é de Deus. Então eu só bebo quando a igreja deixa eu beber água. E como é que é, irmã Camila, que a igreja deixa beber água? A igreja deixa beber água quando a gente está bebendo água e o povo fica, glória a Deus, aleluia, fala a Deus. Agora também não vem me enrolar não, dando meia dúzia de glória a Deus para eu dar só uma bicada na água e não conseguir beber tudo que eu preciso, porque também não adianta nada. Agora, se você deixar eu beber esse copo d'água, oh, que alegria. Será que essa igreja vai deixar eu beber água? Deixa tanto que eu vou beber até mais ao longo do culto. Aí você já fica esperta. Tá bom? Está aqui comigo a minha mãe, essa moça bonita, Luciane Vitória Barros. Fica de pé, mãe, que eu quero te apresentar. Lindona, elegante. Eu estou procurando um viúvo rico para casar com ela. Quem crê nessa palavra, diga amém. Quem não crê, é tudo inveja, não pode ser. Está acompanhada dela também, nossa amiga da outra, recebeu também. Pastora Raquel Cristina. Gente, que fica de pé, pastora Raquel. Essa é outra, gente, que eu também quero casar com um moço bonito, rico, cheio de Deus. Deus abençoe, Raquel. Muito bom ter você aqui. Raquel é uma grande pregadora, excelente, exímia pregadora, cheia do Espírito Santo. E ela não tinha nada para fazer e veio hoje aqui me oprimir. De tanto que prega. Deus abençoe. Eu gostaria ainda de anunciar alguns materiais de DVDs. Eu trouxe aí uma quantidade, são DVDs de mensagens pregadas em congressos tão abençoados quanto esse, em que o Senhor nos confiou uma porção da sua palavra. Então você que deseja adquirir no final do culto, eles vão estar expostos aonde? Contra a regra aonde? Lá fora, aqui na saída da lateral da igreja? É perto da cantina? Maravilha, já come o lanche, já pega o DVD, já está tudo junto. Então, se você desejar adquirir no final do culto, eles vão estar expostos ali atrás. Como nem sempre eu tenho a oportunidade de estar no local de venda, eu acredito que Deus vai usar uma irmã para vender lá para mim, para me ajudar lá. Deve ter alguém já se movimentando enquanto eu estou falando, para já estar lá. Já deve ter. Já tem. Aqui é muito nível, você não está entendendo. E aí, se você desejar adquirir, vai estar ali. Agora, preste atenção, onde eu tenho tido a oportunidade de estar, eu falo uma coisa e outra sobre o material, sobre o DVD. Não por ser o DVD da irmã Camila, quando tem cantor eu falo até do CD do cantor. Se tiver um escritor, eu falo também do livro do escritor. Por quê? O Senhor me advertiu de um tempo para cá a entregar uma palavra de despertamento acerca desse material. Do material evangélico, de todo material cristão, todo material cujo conteúdo e a essência seja a palavra de Deus. A fim de que nós entendamos que tudo isso, quando é escrito, quer seja cantado ou visualizado por um DVD, na verdade é material bélico e espiritual para a nossa vida, porque a nossa milícia não é carnal. Nós não usamos as armas dessa terra. As armas que nós usamos, a Bíblia diz que elas são espirituais, elas estão forjadas em Deus e só podem ser utilizadas por quem tem o conhecimento da palavra. Então nós precisamos entendermos que, na verdade, toda a palavra de Deus, como está escrito, toda a palavra de Deus é apta para inspirar, para instruir, para corrigir, para redaguir, para que o homem de Deus seja aperfeiçoadamente, ó diabo querendo dizer mulher, aperfeiçoadamente preparado para toda obra. Então a gente tem advertido, onde tem passado, a importância de investir na alma. Se investe muito no corpo, se tem dinheiro para fazer cabelo, se arranja dinheiro para comprar sapato, se arranja dinheiro para comprar roupa. Quando vê uma liquidação, dá até glória a Deus. Mas quando fala de um livro, de um CD, de um DVD, eu vim desprevenido. Não pode. Tem que vir preparado, sempre que tiver oportunidade. Mesmo que você não tenha um dia, mesmo que você não tenha hoje, aprenda a investir na sua alma, tanto quanto você investe bem no seu corpo. Paulo, ele orienta a Timóteo na orientação acerca do sucesso que ele gostaria
que ele estivesse no ministério, ele vai dizer: olha, eu desejo que todo o teu corpo tenha saúde, assim como vai bem também a sua alma. Porque ele sabia, o corpo e o estereótipo só tem poder para revelar de verdade aquilo que primeiro esconde-se dentro da alma. Então nós precisamos aprender a cuidar da nossa alma. Então aprenda a investir em material bélico e espiritual para a sua alma. Mateus capítulo 16, verso 24 em diante. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se em troca disso ele perder a sua? De que adianta estar toda bonitona e não saber nada da palavra? De que adianta ser linda e poderosa e o espírito está oprimido e com o sepulcro caiado? Por quê? Porque tem problema? Não, porque eu também tenho problema. O problema é que você tem problema e não tem palavra. E a palavra cantada, escrita e pregada é apta para abençoar a sua vida. Então, se você desejar adquirir, faça esse investimento. Tem ali um tema chamado Feridos, mas Limpos. Isso aqui fala sobre guardarmos a nossa dignidade no momento da traição. Isso aqui é para quem está passando por um momento de decepção, de traição e está buscando em Deus forças para guardar a dignidade. Por quê? Porque na hora da dor a sua dignidade é testada. Na hora da dor a sua dignidade é provada. Sabe por quê? Porque nós pensamos que a dor respalda tudo que a gente faz. Quando a gente está doído, a gente dá fora dos outros. Quando a gente está doído, a gente alfineta as pessoas no Facebook. Quer ver gente doída? Já começa a frase assim, ó. Tem gente que está ferido, quer alfinetar. Isso faz parte da dor. Às vezes foi traído, decepcionado, magoado. Mas aqui, através dessa palavra, nós ensinamos a guardarmos a nossa dignidade, mesmo na hora da dor. Essa mensagem fala sobre Jesus quando traído por Judas. Tem aqui uma outra mensagem chamada Tudo Tu Podes. Qual é o nome da mensagem, gente? Tudo Tu Podes. Tudo Tu Podes. Essa mensagem está baseada, obviamente, no livro de Jó, capítulo de número 42, quando ele diz: agora sei que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmã Camila, para quem é essa mensagem? Essa mensagem é para quem está vivendo o maior momento de dor da sua vida. Você está numa luta que é a luta, não é a luta de uma dívidazinha, um probleminha não, é aquela luta que você abre o chuveiro, se enfia dentro dele para o seu filho não te ver chorar. É aquela luta que quando o marido ou o amigo bate a porta e sai, você está sozinho, você morde a toalha, a fronha do travesseiro para uivar. Então isso aqui é para quem está sendo provado, para quem está passando por um momento de dor. Aqui a gente fala sobre Jó. O Senhor lhe permitiu a provação apenas para promovê-lo a um nível maior. E a gente profetiza isso na sua vida. Essa dor só veio para te promover, te elevar. Amém? Eu trouxe só alguns para anunciar. Não vou anunciar todos, obviamente, mas eu faço isso para que você leve algum de acordo com a sua necessidade. Tem aqui um outro chamado O Vaso que Eu Não Quero Ser. Está baseado no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Como vaso que ele fazia, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Quando a gente olha esse texto, parece tão bonito que a gente diz: ah, eu quero ser esse vaso. Mas na verdade isso é um equívoco teológico. Jeremias capítulo 18, acerca do vaso, retrata uma Israel prostituída, corrompida, uma adúltera. Ele diz: ah, Israel, tu te deitaste com os teus amantes se prostituindo. Tu te fizeste pior do que uma prostituta. Porque a prostituta se deita pela paga de um dinheiro. Mas tu, Israel, tu tens feito isso gratuitamente só para me aborrecer. Deus está irado com Israel. Mas ainda ele está dando chance para arrependimento. Só que a Bíblia diz que quando ele bota a mão, ou seja, no barro, ele não consegue firmeza. É por isso que a Bíblia diz que o barro se quebra. O termo original no hebraico não diz quebra, diz apodrece. Porque o vaso não fica firme. O barro é podre e não aguenta firmeza. Então o que esse DVD fala? Esse DVD fala sobre quem está na mão do oleiro, mas oferece um barro podre e não consegue firmeza. Como eu não gosto de cara de brisa, vou escrachar para todo mundo entender. Tá bom? Está na mão do oleiro, mas não consegue firmeza. Aqui dentro da glória, mas lá fora xinga palavrão também. Está na casa de Deus, mas não tem firmeza. Está na mão do oleiro. Aí você diz: ai, meu, eu vou levar. Vou levar para dar para uma amiga. Não, esse DVD você não leva para dar de presente. Esse DVD você leva para você ouvir em casa. Tá aqui, vira o cálice da Santa Ceia, mas lá fora vira um monte de coisa também. O que é isso? É gente que tá na mão do oleiro. Irmão, isso é para quem está desviado? Não, não é para quem está desviado. É para quem tá na mão do oleiro. Tá na mão do oleiro, mas não consegue firmeza. É a qualidade do barro que está sendo produzido. Irmã Camila, eu não vou comprar não, porque se alguém ver eu chegando perto desse DVD na banca, vai pensar que eu estou em pecado. E quem é que não está?
Quem é santo, santifique-se ainda mais. E quem é sujo? Fica sujo, vai fingindo que não tem pecado. Então isso aqui, gente, é só para quem come feijoada, linguiça mineira, tutu apimentado. Fala uma comida forte aí, uma comida forte aí. Mocotó, daquele que, ó, mocotó, dobradinha. Daí pra a galera da salada, do tomatinho vai passar mal. Esse aqui não leva não, tá? Deixei aqui por último, mas não menos importante, Virtuosas de A a Z. Esse DVD está baseado em Provérbios, capítulo de número 31. Aqui a gente fala sobre casamento. O Senhor me deu uma revelação que está instruído ali em Provérbios capítulo 31, como se fosse de A a Z no alfabeto hebraico. A gente traduziu isso, trouxe para o português e está trazendo revelações do cotidiano, para que a nossa vida conjugal, amorosa, sentimental e social seja abençoada através das revelações que nós vemos ali em Provérbios. Então aqui a gente fala sobre casamento, fala sobre o marital. Quem conhece o significado da palavra marital, levanta a mão. Pouca gente. Quem conhece já levanta e abaixa rápido. Porque marital expressa, no geral, todo o cuidado da esposa para com o esposo. Sendo bem expressivo aqui, é aquele cafezinho que ele pede depois do almoço e você não quer fazer porque já lavou a louça toda do almoço. Isso irrita. É aquela massagem que ele gosta e você não quer porque ele chega cansado do trabalho, o pé ainda está com chulé. Então o marital fala de todo o cuidado da esposa para com o esposo. Então isso aqui é para abençoar a sua vida conjugal, para abrir portas de relacionamento que você ainda não conhece, coisas que você já está, mas não aprendeu ainda a viver. Mas a gente não fala só para as mulheres não, porque quando a gente fala para as mulheres, ó, a gente vem, elas ficam assim, quietinho, igual vocês estão. Aí a gente vem e fala para os maridos também. Aí elas dão glória a Deus, só nessa hora. E aí os irmãos que ouvem, eles pensam, poxa, Deus estava usando essa irmã até agora, né? E aí a gente fala para os homens, a gente fala sobre a importância de não ter segredos no casamento, e isso inclui a senha da conta corrente, a senha da conta poupança. A gente fala sobre quanto custa uma mulher bonita, porque todo mundo quer uma mulher bonita, mas ninguém sabe quanto custa. Custa caro. Agora, fora isso, a gente também fala aos solteiros, irmã, fala de casamento, fala de sexo num DVD para casal, e também fala aos solteiros, falo, porque tem que parar com esse tabu que não está servindo de nada, aonde o que se fala para casal não se fala para solteiro. Primeiro ponto, nossa sociedade mudou, nossas meninas de 15 anos sabem mais do que as mulheres de 60. Segundo ponto, isso não está adiantando de nada, porque a gente deixa eles casarem para falar como é que é o casamento. É por isso que casa hoje e separa amanhã. Então a gente já fala como é que é o casamento agora, para ver se eles têm vocação para isso, porque tem gente que não tem. Então a gente também faz aqui um ato profético aos solteiros. Tem solteiro esperando no Senhor aqui? Diga eu. Fala fraquinho agora, né? Mas dia dos namorados chora. Esse aqui eu queria dar para aquela solteira que entrou hoje aqui dizendo, Jesus, ainda esse ano tu vai bradar na minha vida sentimental. Cadê? Cadê ela? Tem que ter disposição. Isso! Recebe, minha filha! Esse vaso que eu não quero ser, eu queria dar para aquela mulher que tem disposição. Gente da guerra que come mocotó, feijoada, ela mesmo. Ela clamou Efésios forte. É isso aí. Tudo tu podes. Esse aqui eu queria dar, mas é só para mulher ligada. Deixa eu ver onde é que tem uma mulher ligada aqui agora. Mulher ligada é aquela que levanta a mão para... Eita, Jesus! Deixa eu ver se daquele lado ali tem. Eita, Jesus! Pegou, ah lá foi, maravilha. Quem não pegou DVD, levanta a mão, gente. Lá fora, na lateral, tem um montão. Tá bom? Mateus capítulo de número 1, versículo de número 18 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem está ligado, diga glória. Glória. Quem desligou, diga eu. Aleluia. Oh, aleluia. Todo mundo ligado? Diz assim o texto sagrado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de terem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo? Vem comigo, igreja. Achou-se grávida pelo? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher,
Porque o que nela foi gerado é do... Vem, gente, o que nela foi gerado é do... O que nela foi gerado é do... Espírito Santo. Agora pegue na mão dessa irmã que está ao seu lado. Deixa a Bíblia aberta sobre o colo. Pegue a mão dela, da direita, da esquerda, isso. Dá um apertãozinho para ela ver que você está aí, que você tem calor na vida e que você está ligada no que está acontecendo hoje aqui. Aperta, isso. Não tenha frescura e nem pressa de soltar. Segura a mão dela. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, sacudindo, porque se ela tiver meio em maresia agora, ela vai receber uma carga de poder. Quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra para ela. A palavra vai ser assim, ó: segura essa barriga. Eu não contei até 3 ainda. Primeiro prepara, é profético. Quem crê, diga amém. Esse é o norte e o rumo do que Deus tem para revelar. Quem crê, diga aleluia. Quem está preparado, diga eu. 1, 2, 3, sacode ele e diga: segura essa barriga, minha filha. Segura essa barriga. Segura essa barriga cheia do Espírito Santo. Segura esse sonho, segura esse projeto. Segura essa família. Aleluia. O som está ótimo, mas se puder liberar o compressor um pouquinho, quando eu grito fica perfeito. Aleluia. Que eu sei que o compressor é justamente para quem grita, né, gente? Ele está aí para isso. Mas se puder ajudar, a gente vai agradecer a beça. Nós estamos diante de um texto muito importante. O texto que traz a narrativa sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que esse é o texto mais importante. Tem também a cruz, tem também a ressurreição, mas nós sabemos que tudo se origina aqui, a partir do momento do nascimento de Jesus. Tanto que quando ele nasce, oh aleluia, os pastores chegam para visitá-lo e acontece uma coisa linda, cantada até hoje. Os anjos chegam, preparam um coral e naquele momento se canta: Hosana, paz na terra aos homens de boa vontade. Gente, que coisa linda! Então nós estamos falando diante de estamos observando um texto que narra um dos fatos, senão o fato, acredito que o fato mais importante da história da humanidade. Aqui está o cumprimento de todas as palavras, das palavras proféticas. Aqui está o valor da vida. Aqui está o divisor de águas da humanidade. Você sabe que o tempo e a história é contado exatamente dessa maneira: AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, porque tudo se origina em quem Ele é. E na nossa vida também é assim. Nós temos uma vida AC e temos uma vida DC. Nós temos uma vida antes de Cristo e uma outra vida. Quem já está vivendo essa vida, adore. Uma outra vida depois de Cristo. Maria agora vai ser a contemplada, a escolhida para começar a gerar o Filho de Deus, aquele que iria remir os pecados da humanidade, ia trazer a redenção, ia nos tirar da condição eterna de réus do inferno. Agora essa moça muito simples e muito humilde, humilde Maria, é a contemplada. A palavra do Senhor diz em outro momento no livro de Lucas que o anjo Gabriel chega diante de Maria e ele diz: salve, e agraciada seja. A primeira característica que nós já vemos em Maria, ou seja, a primeira característica que nós já vemos em uma mulher, antes de que ela fique possuída, cheia pelo Espírito Santo de Deus, é que ela tem intimidade com a atmosfera espiritual. Olha o que vai acontecer. Ele chega e diz: salve, agraciada seja. A Bíblia diz que diante da saudação do anjo, Maria acha estranha aquela saudação. Você só pode achar uma coisa estranha quando você conhece como ela funciona. Você não pode dizer que é estranho o que você nunca viu. Afinal, você nunca viu? Então o texto está indicando que, na verdade, não é a primeira vez que Maria está vendo um anjo. Não é a primeira vez que Maria está falando com um anjo. Tanto não é que ela conhece a saudação angelical e ela sabe a forma com que os anjos se apresentavam. O Antigo Testamento é marcado pela revelação de uma série de anjos que apareciam. O autor da carta aos Hebreus narra essa verdade e ele vai dizer que inclusive muitas mulheres pela fé receberam em sua casa os anjos do Senhor, não sabendo que eram os anjos. Tamanho era o trânsito com que os anjos tinham na terra. Quem sabe não é um anjo de Deus que está sentado aí do seu lado e você não sabe? Oh meu Deus, não deve ser ele não, porque senão você já tinha desfeiteá-lo por não ter entendido o tamanho do privilégio.
anjos de Deus. Maria conhecia o trabalhar dos anjos de Deus. Maria tinha intimidade com a atmosfera espiritual. Maria entendia a maneira com que Deus se comunicava com os homens. Maria entendia que Ele é aquele que dá ordem aos anjos ao seu e ao meu respeito. Então ele chega e diz: salve, agraciada seja, descerá sobre ti o... Ele diz isso porque já tinha entregado a revelação. Maria, tu conceberás e tu darás a luz ao Filho de Deus. Ela perguntando e querendo saber como isto iria acontecer, pergunta: como se dará isso? Então ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Por quê? O Espírito Santo, quando ele desce sobre a vida de alguém, ele é contemplado pelas outras manifestações a partir do Espírito Santo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, automaticamente essa pessoa se torna vocacionado para uma obra, vocacionado para um projeto. Jesus tanto sabia disso que ele não permite os discípulos saírem de Jerusalém sem que primeiro fossem cheios do Espírito Santo. Antes de ser assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Vem comigo, gente. Até que do alto sejais revestido de... Sem poder ninguém sai de Jerusalém. Por quê? Porque não está preparado. É o Espírito que vai te dar revestimento para realizar aquilo que você deseja. Então Jesus havia dito aos seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ele não para por aí. Ele vai dizer: vocês entrarão em lares e abençoarão cidades com a minha paz. Vocês terão tanto poder que se vocês forem mal recebidos nesses lugares, vocês vão sacudir a poeira da orla das vestes e vão tirar a minha paz sobre aquela cidade. Vocês terão tanto poder da minha parte na vida de vocês que pisarão serpentes, cadeados e escorpiões. Será tanto poder que vocês comerão coisas mortíferas e elas não lhe farão dano algum. É muito poder em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Só que ele vai dizer: para que isso aconteça, vocês primeiro precisam ser revestidos. E quem é que traz esse revestimento? O Espírito Santo. Quem é que traz esse revestimento? Quem é que traz o revestimento? Ele sabia: vocês só vão executar essa obra com o devido poder se primeiro vocês forem cheios do Espírito Santo. Tanto que a igreja cresce, multiplica, prospera, vira missionária depois que ela é cheia do Espírito Santo. Aí o povo começa a caminhar, o povo começa a crescer, congregações começam a abrir, o reino de Deus vai crescendo em meio aos homens, o nome do Senhor vai sendo glorificado. E quando isso acontece, a igreja ganha expressão. Quando a igreja ganha expressão, a igreja também segue acompanhada de perseguição. Aonde há expressão, sempre haverá perseguição. Se você canta com expressão, haverá perseguição. Se você prega com expressão, haverá perseguição. Se você ora com expressão, haverá perseguição. Se você se veste com expressão, haverá perseguição. Toda expressão é acompanhada de perseguição. Expressa, manifesta. Quando isso começa a acontecer, a igreja é perseguida. Mas a Bíblia diz que quanto mais perseguida ela era, mais ela crescia. Crescia por quê? Crescia porque estava cheia do Espírito Santo. Salmo de número 91, nós vemos a revelação da porção do Espírito Santo muito antes da sua descida. Ali a gente já vê as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo? O esconderijo, Colossenses vai dizer que por causa dele nós estamos agora escondidos em sua graça. Então o esconderijo tem nome, e o nome do esconderijo é Jesus. Aquele que habita no esconderijo, já vemos a pessoa do Filho. O esconderijo é de quem? Do Altíssimo. E o Filho é de quem?
do Pai. Nós estamos aqui vendo já a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, que enviou o seu Filho, aquele que habita no esconderijo, Jesus do Altíssimo, seu Pai. Ele diz: quem vem a mim, vem ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem está em mim, está no Pai. É por isso que ele diz: quem se esconde de mim, está guardado pelo Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a sombra do Espírito que envolve, é a sombra do Espírito que adorna, é a sombra do Espírito que enche. Então escute isso aqui. Quando o anjo chega para Maria e ela pergunta: como se dará isso? Ele vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele não está liberando apenas uma porção do Espírito sobre a vida de Maria. Ele está completando e liberando sobre a vida dela tudo que ela precisa para gerar e para dar luz ao Filho de Deus. Sobre a vida da Maria está o Pai. Envolvido na vida da Maria está o Espírito. E dentro do ventre de Maria está o Filho. Aonde tem o Pai, aonde tem o Filho e aonde está o Espírito, coisas extraordinárias começam a acontecer. Se tem o Pai, se tem o Filho e se tem o Espírito, coisas inéditas começam a acontecer. Se tem o Pai, se tem o Filho e se tem o Espírito, milagres começam a acontecer. Se tem o Pai, se tem o Filho e se tem o Espírito, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Se eu fosse você, eu já começava a ficar ligada no que é que Deus está falando acerca de áreas da sua vida que você diz: é impossível, não tem como acontecer. E o Senhor está dizendo: se você estiver cheia do Pai, do Filho e do Espírito, vai acontecer. Áreas da sua vida, meu filho, me ajuda, por favor. Áreas da sua vida que você julga é impossível acontecer, e o Senhor está dizendo: quando você fica cheia do Pai, do Filho e do Espírito, vão acontecer coisas inéditas, absurdas e sobrenaturais da parte de Deus. Oh, aleluia! Remarai jobefasuia, ai canto, releblai de calabaço, temando veseuia, alabai de canto, revai de omefasuia. Tem de haver concordância. O Pai não trabalha sem o Filho. O Filho não faz nada sem o Pai. E se não tiver Pai e não tiver Filho, o Espírito não se manifesta. Tem que haver uma junção dos três. Quando ele diz: descerá sobre ti o Espírito, já há concordância entre o Espírito e Cristo. E o poder do Altíssimo te envolverá, é o selo que Maria precisava para dar certo. Os três caminham em concordância. A partir daquele momento, gente, Maria começa a gerar. E ela vai gerar algo absurdo, presta atenção. Por que é absurdo? Porque a moça é virgem. Não existe absolutamente nenhuma outra maneira de se gerar sendo virgem, sem inserção da semente da vida. Não tem como. Ela não havia ainda coabitado, porque estava no período do seu noivado. E o noivado, dentro da cultura judaizante, ele precisava obrigatoriamente ser realizado no período de 12 meses. Se tivesse dinheiro para casar mais cedo, não podia, tinha que esperar o período de 12 meses. Esse período é o período da adaptação. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que o anjo Gabriel visita Maria, e Mateus vai relatar aqui, antes do nascimento de Jesus, dela ter coabitado com José. Estava noiva, chegou antes. Isso demonstra que Maria estava preparada para vivenciar outra coisa que não tem nada a ver com gerar. Maria estava dentro do tempo para esperar, vivenciar um outro momento da sua vida que não tem nada a ver com carregar uma barriga. E a Bíblia diz que o anjo aparece justamente antes. Vem comigo e diga: antes. Diga mais forte: antes. A Bíblia diz que o anjo aparece antes. Antes dela coabitar, antes dela realizar o projeto original que ela havia estabelecido, que era casar com José. Ele chega, a promessa vem, o plano vem, o inédito de Deus vem antes, o absurdo de Deus vem antes, o extraordinário de Deus vem antes. Isso parece muito bom porque não é você que está vivendo a situação de Maria, ou talvez seja.
Quando a palavra de Deus vem antes do que a gente planejou. Quando a palavra de Deus vem antes do que a gente definiu. Quando a palavra de Deus vem antes do projeto que a gente idealizou. Aí de repente o Senhor chega e acaba com aquele projeto que a gente queria fazer. Não é que ele acaba, mas ele protela. Por quê? Porque a palavra dele se manifesta antes do que você queria fazer. Eu ia fazer, mas não vai mais não. A palavra de Deus chegou antes. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que, assim como Maria, tem condições de renunciar. Tem condições de oferecer sacrifícios de uma vida pessoal, planos de uma vida pessoal para dizer o que Maria disse a Gabriel, quando ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe o que ela respondeu? Vou pensar. Não. Sabe o que ela respondeu? Vou estudar a possibilidade. Sabe o que ela respondeu? Vou sentar com José e ver se ele concorda. Não. Quando o céu te fizer uma proposta, você não recua. Quando o Pai te faz uma proposta, você aceita. Ela olha para o anjo e o que ela vai dizer é: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Eu aceito. Pode começar. Pode começar. Quem aqui pode liberar essa palavra e dizer para ele: pode começar, Senhor? Quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Mas primeiro tem que deixar isso e aquilo. Primeiro tem que conversar com fulano e com Beltrano. Primeiro tem que fazer uma reunião assim assado. Primeiro tenho que deixar isso e isso. Primeiro tenho que chamar fulano para ver se ele concorda. Vai protelando os projetos de Deus e você não se verá cheia do Espírito Santo tão cedo. Ei, se eu te fizer uma proposta, pensa. Se quem está ao seu lado te fizer uma proposta, você ora. Mas se o Pai te revelar a ti e te entregar um plano, não pensa e não fala nada. Por quê? Porque você já está diante do autor e consumador da sua fé. Apenas abra a boca e aceite a proposta. Comece. Quando Maria diz, cumpra-se em mim a vontade do Senhor, o que ela está dizendo é, começa. Pode começar. Pode começar. Irmã, nós vamos fazer uma campanha de 21 dias de jejum e oração. Peraí, irmã, aqui sem meu cafezinho me dá uma dor de cabeça. Já não é o alvo do Espírito Santo. O alvo de quem vai ser cheio é quando é que começa? Hoje, meia-noite. Pode começar. Vai ter o congresso de mulheres. Quanto é o investimento? R$10. Aí eu vou pensar se vai dar para eu tirar e fazer as coisas. É por isso que ela não veio. E quem veio? Quem veio falou, pode começar, bota o meu nome aí. Escreve meu nome nessa lista aí. Deus está falando com alguém aqui. Começa. Pode começar. Isso está muito além apenas de somente questões espirituais. Isso fala em todas as áreas da nossa vida. Quais são as áreas absurdas, extraordinárias, das quais você sabe que para que aconteçam, você precisa ser cheia do Espírito Santo, mas você vive pensando, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Gente, isso fala de tudo. Isso pode falar de uma empresa, isso pode falar de um negócio, isso pode falar de um plano de vida. E tem gente protelando. Amanhã eu entro na faculdade, amanhã eu faço vestibular, amanhã eu estudo, amanhã eu oro, amanhã eu prego, amanhã eu ensaio, amanhã eu canto, amanhã eu faço uma devocional e nunca vive as coisas extraordinárias de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Deixa eu te encher do Espírito, concorda com o que eu estou fazendo e tudo aquilo que estava retido na tua vida, você vai ver começando e você vai dizer, pode começar, começa em mim, Senhor. Eu estou com vontade de fazer um movimento de avivamento lá na igreja, mas ninguém quer, aí não faz. Abençoada, se liga. Se o Senhor te acendeu para fazer um movimento de avivamento, não espera ninguém concordar não. Olha para o Pai e diz, começa em mim, Pai. Alguém ora para o batismo com o Espírito Santo com fogo e está esperando alguém ser batizado. É por isso que você ainda não foi. Você está esperando descer sobre alguém para descer sobre você. Quando o pastor fizer o apelo, quando a pastora começar a orar, você não espera ninguém pular não. Você já começa a dizer, comece em mim, Pai, porque eu estou aqui para ser cheia. Comece em mim. Maria começa nela, começa em mim, Senhor. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Pode começar. Mas e os riscos? Uma vez que você starta a execução da vontade de Deus, você tem que conciliar os riscos. Vão haver riscos.
Quais são os riscos? Os riscos são José deixar Maria por não concordar. Os riscos são a sociedade não acreditar e apedrejar Maria até a morte, como regia o costume, ser jogada no limbo da sociedade, colocada, morta, sem honra, tida como imunda, uma adúltera. Maria está gerando algo grande. Maria está gerando o Filho de Deus. Isso é inédito. Isso é? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, uma das primeiras certezas de que estamos cheios dele é porque começamos a fazer coisas que outrora eram inéditas. O que é inédito? Aquilo que nunca existiu antes e aquilo que possivelmente não existirá depois. O caso de Maria é inédito por quê? É inédito porque antes dela nunca houve e depois dela jamais haverá. Isso faz com que o fato seja inédito. Quando nós estamos cheias do Espírito Santo de Deus, começamos a realizar obras inéditas. Mas tem que ter muito peito para vivenciar uma coisa que ninguém viveu. Mas Maria é dessas que diz, começa. Segunda coisa, o que vai acontecer na vida de Maria é sobrenatural. Porque não é feito numa ótica terrena, numa ótica horizontal. Aquilo que Maria vai receber vai vir da ótica vertical, é de cima para baixo. Maria não vai receber aquilo que ela precisa por uma ótica horizontal, vai vir de cima. Só o Pai podia dar, só o Pai podia conceder. Então é inédita e sobrenatural, porque não está na terra. Não está na terra. Vem assim com a sua mão para você não me esquecer. Faz assim comigo, como quem traça uma linha no horizonte. Olha para a tua irmã e diz, não está na terra. Diga, não está na terra. Olha aqui o que o Senhor está dizendo. A Bíblia diz que nessa ótica, quando procurava uma mulher para Adão, não tinha. A Bíblia diz, todavia não se achava uma mulher que fosse equivalente, que fosse idônea a Adão. Por quê? Porque Adão procurava na terra. Tem coisas que Deus já colocou no nosso coração e elas ainda não aconteceram. Sabe por quê? Porque a gente está procurando na terra. A gente está olhando para a terra. A gente quer vivenciar coisas grandes, mas olha para a terra. Quer vivenciar milagres extraordinários, mas procura na terra. Quer a libertação de gente com coração duro, mas procura na terra. Quer ver um filho deixar de ser usuário de drogas para se tornar um pastor, um pregador, mas fica procurando na terra. O Senhor está dizendo, o que eu coloquei no teu coração está no teu coração, que é da terra, mas a execução não vem da terra. A execução vem da vertical, vem do céu. Faz assim comigo, faz assim comigo. Olha para tua irmã e diga para ela, olha para cima. Olha para cima. O que Deus tem para ti vai vir de lá. O que Deus tem para você vai vir de lá. Aleluia. Pega na mão de pelo menos duas pessoas aí, pega. Oremai calabarasuia. Irmã Camila, eu quero fé, eu preciso crer. Faça como Abraão. A Bíblia diz que ele foi fortalecido, dando glória a Deus. Vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória de mão dada com esse irmão. Vai dando glória. Agora sacode ele e diga, vai ser sobrenatural. Vai ser sobrenatural. O que Deus tem para esta igreja é sobrenatural. O que Deus tem para o teu marido é sobrenatural. O que Deus tem para o teu ministério é sobrenatural. Para de olhar para a terra, começa a olhar para o Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Quem pode adorar, adore para cima, olhando para cima, andando para cima, glorificando quem está em cima. Quando você entregar uma palavra de Deus a alguém e você vê que ela não crê, pode ter certeza, está olhando para a terra. E quando ela te perguntar, mas como é que isso vai acontecer? Você responde para ela, olha para cima. Irmã, você está pregando isso aí, mas você não entende.
Meu marido toma, irmã, sozinho, quase 6 caixas de cerveja. Olha para cima. Irmão, você está dizendo isso? Eu apresentei meu filho na igreja, mas hoje ele não passa nem na porta. Ei, levanta essa cabeça, olha para cima. Irmão, eu não vejo condições de Deus abençoar meu negócio. Eu já tentei abrir 3 vezes, já registrei, criei CNPJ e não deu certo. Não deu certo porque você abriu olhando para a terra, pintou olhando para a terra, pegou empréstimo olhando para a terra. Agora o Senhor está dizendo, tenta de novo olhando para cima. Tenta de novo invocando quem está em cima. Descerá sobre ti. Se vai descer de cima, levanta essa cabeça. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Segura essa barriga, assume os riscos do projeto. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não é porque é de Deus que não significa que não tenha risco. A gente acha que quando a coisa é de Deus tudo tem que dar certo. Já pensou se Daniel pensasse assim? Já pensou se Paulo e Silas crescem nesse evangelho? Tudo tem que dar certo. Aí quando o pneu do carro fura, já não vou mais para a igreja, porque se furou é porque não era para eu ir. Aí o ônibus para no ponto errado, você vai ter que descer, pegar outro ônibus. Se você é dessa cultura, dessa crença, você diz, é melhor ir para casa, porque se eu já errei o ponto, é porque não é para eu chegar. Para com essa mania de achar que se porque não deu certo é porque não é de Deus. Ei! A moça começa a gerar, ela está noiva, e você acha o quê? Que o marido vai rir? Que o noivo vai gostar? Que a sociedade vai aplaudir? Algo inédito? Algo que ninguém nunca viu? Ei! A sociedade vive debaixo de referências. Quando uma coisa foge à referência, ela não é aceita, porque as pessoas não recebem o desconhecido. Irmã, recebem sim. Paulo vai chegar lá na cidade e ele vai tributar a glória que é de Deus, pregando ao povo ao Deus desconhecido. Ele só vai fazer isso porque aquela imagem já era conhecida do povo. Quando você não tem referências, quando Deus inova, quando Deus traz uma novidade de vida para você, as pessoas rejeitam logo de cara, porque a sociedade vive debaixo da regra da referência. Eu não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que de vez em quando Deus levanta alguém que crê para fazer o que ninguém ainda viu. E é isto que a figura de Maria retrata para nós quando uma mulher decide ser cheia do Espírito Santo. E não apenas ser, quando ela decide começar, mesmo quando ninguém ainda foi. Então, essa mulher vai viver um tempo de coisas inéditas e isso assusta, porque a sociedade vive debaixo da regra da imitação. Nós temos tanta necessidade de imitar, que a gente sem sono, quando vê alguém bocejando, abrindo a boca, a gente abre também sem estar com sono. Nós somos assim. Isso faz parte da adaptação. Gente, isso é milenar. E o que Maria está vivendo agora é coisa dela. É inédito. Você precisa aprender a dar valor ao que Deus te conheceu, ao que Deus te concebeu. Se é exclusivo e se está trazendo problema, não significa que Deus não está contigo. Significa ainda que você só está sendo perseguido ou está assustado, porque as pessoas ainda não conhecem isso que Deus está fazendo a partir de você. Oh, Jesus. Ela vai assumir os riscos. Que risco? Gente, deu tudo certo, sim ou não? Deu tudo certo, sim ou não? Sim. Ela continuou com José, sim ou não? Sim. Foi uma família abençoada, sim ou não? Sim. Você sabe disso porque leu, mas quando ela aceitou, ela não sabia se ia ser assim. Não queira trazer o final da história de vida das pessoas para a sua vida. Todo mundo tem uma história. E normalmente quando ela tem um final feliz, não significa que começou tão bem assim. Então escute isso aqui. Maria vai assumir os riscos. Que risco? Ela pode ser apedrejada. Ela pode viver a dor da separação. Ela pode ser lançada no limbo, no esquecimento da sociedade. Mas ela vai assumir os riscos. Por quê? Porque ela acredita que aquilo que ela recebeu é maior do que os riscos que oferece. Não, você não entendeu, Ela acredita que aquilo que ela recebeu é maior do que os riscos que aquilo oferece. Quando você tem de Deus um projeto, quando você tem de Deus uma palavra,
quando você recebe de Deus uma direção, você também vai viver um tempo de risco, um tempo de descrédito, um tempo de assombro, mas não vai abandonar. Maria não vai produzir nenhum sentimento de aborto. Sabe por quê? A barriga traz risco, mas também traz o Filho de Deus, e o Filho de Deus é maior do que os riscos que Maria está vivenciando. Sabe o que Deus está dizendo? Vai dar tudo certo. Quando você entender que o que eu te dei é maior do que o que as pessoas estão fazendo à sua volta, levante a tua mão e recebe essa palavra. Assume o risco, Maria. É por isso que a gente diz segura a barriga. Por que segura a barriga? Já viu grávida quando está prestes a tomar um tombo na rua? É impressionante. Se ela não estiver grávida, ela protege o rosto, a cabeça. Mas se ela estiver grávida, ela bota a mão aonde? Ela arrebenta a cara toda, mas protege a... É coisa de gestante. Gente sem estar com barriga não faz isso. Mas quem está com barriga, protege a barriga até em detrimento do rosto. Sabe por quê? Porque entende que aquilo que carrega é maior. O que você precisa entender é que os planos de Deus no seu coração são maiores. Você precisa entender é que a palavra que Deus direcionou acerca do teu respeito para a tua família é maior do que quê? Maior do que a língua do fofoqueiro, maior do que a língua do contendeiro, maior do que essa vizinha linguaruda, maior do que a falação, maior do que a perseguição. Quanta gente abortando projetos de Deus no meio do caminho, quanta gente deixando de viver as realizações de Deus. Ai, eu não posso falar assim, o que é que vão pensar? Ai, eu não posso vestir assim, o que é que vão dizer? Ai, eu tô com uma vontade de sair daqui e de poder pular na presença de Deus, mas eu não posso fazer isso, o que é que vão pensar? O que é que vão pensar? Problema do que é que vão pensar? Eu vou pular, vou cantar, vou chorar, vou sorrir, vou gritar, porque eu sei aquilo que eu estou sentindo, eu sei aquilo que eu estou carregando. Quem sabe levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Ai, Jeová. Às vezes a gente não entende manifestações muito distintas e diferentes da nossa forma de adorar. É só um exemplo. Aí eu me lembro daquela música da pastora Fernanda Brum, que diz: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro, todo o tesouro, entrega tudo. Se é pra chorar, que se lasque a maquiagem, eu vou chorar. Aí, mamãe, que se eu pular muito vai desfazer a chapinha, irmão. O que eu tô sentindo agora é maior do que 50 conto que paga essa escova. É maior! Às vezes a gente olha alguém tendo uma manifestação muito distinta do que conhecemos como adoração, mas a gente não sabe os motivos que levam a pessoa àquilo. Você saiu de uma família e se converteu. Ele saiu de uma boca de fumo para adorar. A quem muito é dado, muito é cobrado. E a quem muito tem manifestações como essa é porque entende que muito foi perdoado. Quando isso acontece, a gente tem peito para assumir o risco de qualquer falatório. Quando a gente entende isso, a gente tem peito para assumir o risco de qualquer levante, de qualquer risco. Por quê? Porque nós entendemos que o que Deus está fazendo na nossa vida é maior do que os riscos que estamos vivendo na sociedade. Eu conheço gente que não pode trocar de carro porque tem tanto medo da língua do povo que fica andando a vida toda no mesmo carro. Não porque não tem condições, mas porque a língua do povo é grande. Aí diz, a língua do povo é grande. Não, não é a língua do povo que é grande, é a tua manifestação que é pequena. O teu sonho que não é grande o suficiente. A tua realização que ainda não é muito grande. Você precisa entender que se foi Deus que te entregou algo, esse algo que você recebeu é grande, é maior. Não é apenas grande, é maior. Maior do que o quê? Maior do que todos os riscos que esse projeto oferece. Ai, 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 ai. O Senhor está me mostrando aqui uma cômoda com muitas gavetas, como se fosse um arquivo de armário. E o Senhor está me mandando dizer, e agora não estou pregando, estou entregando segundo a ordem do Espírito. Ele diz assim para mim, abre essa gaveta. E quando pelo Espírito eu abro a gaveta, o Senhor fala comigo, veja quantos projetos elas colocaram lá dentro, veja quantos sonhos elas colocaram lá dentro. O Senhor está me mostrando arquivado, mas hoje a gaveta está aberta. Vai lá e pega,
vai lá e pega. Tem mulher aqui que tem o dom da costura. Está acertando ponta de bainha quando Deus quer dar etiqueta. Diz, irmã, mas na minha rua já abriram 3 lojas, as 3 faliram. Pergunte se quem abriu era cheio do Espírito Santo, porque você é. Tem mulher aqui que Deus está dando noção de investimento no meio empresarial. Eu não sei qual é a área, pode ser doce, pode ser roupa, pode ser sapato. Não é possível, com alguém Deus está falando hoje aqui. Você está dizendo, eu não vou fazer porque eu tenho medo, eu não vou fazer porque eu não posso, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Ei! Deus não trabalha com medo, Deus não trabalha com tentativa, Deus não trabalha com eu posso, não, com eu não posso, não. Irmã Camila, mas eu não tenho nada. Deus trabalha com o quê? Deus trabalha com isso, com nada. Só que não é um nada infundado do nada, é um nada baseado no querer. Deus gosta dessa gente, eu não tenho, mas eu quero. Eu não tenho, mas eu quero. O que é que você quer, Maria? Não é da Bíblia não, é com você. Acorda! O que é que você quer? Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu não perguntei se você tem, eu perguntei o que é que você quer. Ele olha para o paralítico no tanque e ele diz, o que você quer? E o bobão está perdendo tempo dizendo que ninguém joga ele na água. E ele está dizendo, eu não perguntei nada disso, eu perguntei o que é que você? Eu quero levantar e andar, então levanta, toma a tua cama e anda. Pega esse projeto que você colocou no arquivo, que você guardou. Pega ele hoje porque ele está com teu nome. Deus está dizendo, volta a gerar, porque eu estou te enchendo do Espírito Santo para realizar. Ei! Deus não está levantando um exército de mulheres frustradas. Eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de angústia e frustração que quer nos oprimir. Sai agora! Sai agora! Sai em nome de Jesus. Ele quer mulheres realizadas, mulheres que tenham testemunho daquilo que Ele tem feito. Faça. Deus está falando para alguém aqui hoje. Faça. Comece. Maria começa a gerar. Tem gente hoje aqui que precisa sair daqui protegendo a barriga, segurando a barriga. Segura. Bate com a perna assim que está ao seu lado e diz, segura. Segura. Deixa ela esperta e deixa ela ligada. E diga para ela, segura. Segura. Segura, irmã. Meu casamento está uma desgraça. Eu pensei que eu ia ser feliz. E agora essa luta, quer saber? Eu vou botar esse homem para fora de casa. Vai botar nada. Segura. Segura. Irmã, Deus falou que eu ia cantar, mas eu sou desafinada, eu não consigo entender os arranjos. Compra playback, na hora de tomar banho, a acústica do banheiro é perfeita. Joga a caixinha de som lá e vai ensaiando. E alguém diz, desiste, tua voz é horrível. Segura, não desiste não. Não desiste não, segura. Gestação fala de projeto. Fala de tempo para realização e investimento. É por isso que você não fica sabendo que está grávida hoje e pare amanhã. Porque precisa de preparo. O que Deus está dizendo vai preparando. Porque enquanto você investe, eu preparo do parto. Vai nascer, Maria. Vai nascer, Maria. E até lá, segura essa barriga, minha filha. Aí ouve uma palavra de desânimo. Já parece que é chazinho de aborto. Aí toma e esquece de tudo. Chega aqui com o maior barrigão, cheia de fé, crente. Por causa de uma palavra dentro de casa, pum, abortou tudo. Parou. Ei, parou. Nada disso. Não. Já viu mulher com barrigão quando está feliz de estar gerando? Não é ela que chega primeiro. Quem chega primeiro? O que Deus está dizendo, irmã Camila? Deus está dizendo, chega chegando. Chega dizendo, eu creio. Vai acontecer. Eu estou esperando. Oh, aleluia.
Ei! Antes do bebê nascer, você ainda não conhece o rosto dele, ok? Ai, irmã, tem coisa 3D, a gente, presta atenção, né? Você não conhece o rosto dele, ok? Não conhece. Você ainda não viu. Agora vamos antes do ultrassom. Mulher tá lá com o maior barrigão. Deu dilatação, já foi no ginecologista, tá certo, ó, tá grávida. Já tá com o parto marcado. Você não viu o rosto, você não viu o cabelo, você não sabe o tamanho, você não conhece ainda nada quase. Mas você tem certeza. Tá aqui dentro. E quando alguém pergunta, o que é que você tem? Você tem o quê? Você diz, tô grávida, não tá vendo? Tem coisas que você ainda não viu, mas tá aí. Já começou. Entendeu? Já começou. Começou. O Senhor está falando com alguém aqui. Começou. Você acha o quê? Que na hora que Maria recebeu a palavra, a barriga dela veio para cá na frente? Claro que não, gente. Foi um período de gestação normal. Só que Maria creu. Creu por quê? Creu por causa da palavra. E o que você está recebendo hoje aqui, porventura, não é palavra? Então o que o Senhor está dizendo é, talvez você não saia daqui com a barriga lá na frente, mas já vai sair daqui gerando. Já vai sair daqui gerando. Creia nesta palavra. Agora eu fecho aqui. A pastora me deu tempo para isso. Agora eu fecho aqui. Presta atenção. Maria recebe a palavra do anjo Gabriel. Olha o que ele diz para ela. Tua prima Isabel já está no 6º mês de gravidez. Que Isabel, gente? A Isabel estéril, que já era avançada em dias e não tinha filho até então. A esposa de Zacarias, mãe do profeta João Batista. Olha o que o anjo Gabriel está dizendo. Maria, sabe tua prima Isabel? Gente, a comunicação do céu é coisa linda. Não tinha Sedex, não tinha correio, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada. Eu acho lindo isso. Eu me lembro de uma época onde rede social não existia no mundo virtual, mas existia no mundo real. E tem também a rede espiritual, que é quando a gente vem ligado numa palavra. Aí chega na igreja, Deus usa alguém com a saudação na palavra que a gente estava ligado. E quando tem uma pessoa que você não vê há 2 anos, começa a pensar nela, daqui a pouco, quem aparece? Ela. Tua prima Isabel já está no 6º mês de gravidez. A Bíblia diz, está escrito em Lucas. Olha o que está escrito aqui em Lucas, ó. Lucas capítulo de número 1, verso 39. Depois de saber disso, olha o que está escrito, verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Gente, olha o que está escrito no verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a uma região montanhosa. Era a região de subida. A região está escrito aí que ela era o quê? Alguém diz para a grávida que grávida não tem que fazer esforço. Depende da grávida. E depende do que a grávida busca. Ela subiu a região montanhosa quando começou a gerar. Sabe por quê? Porque o anjo disse, tua prima Isabel já está no 6º mês de gravidez. Sabe o que ele está dizendo? O impossível que está acontecendo contigo já aconteceu com Isabel. O absurdo que está acontecendo contigo já aconteceu com Isabel. Gente, em proporções diferentes, porque milagre nunca é igual. Mas o que está dizendo é o seguinte, a Isabel, que era estéril, também está vivendo um milagre. E ela também está grávida. Então o que ele está dizendo é, o que você está vivenciando agora, sua prima Isabel já está experimentando há 6 meses. Oh, meu Deus, levanta mais uma Isabel aqui para dar glória. O que você está vivenciando agora, tua prima Isabel já está vivendo há 6 meses. Oh, aleluia.
Maria pega as trouxas dela, pega tudo, coloca dentro de algo e começa a subir a região montanhosa. E vai para a casa de Isabel. Por quê? Porque quando eu começo a gerar, eu preciso procurar quem está no nível. E não é apenas no meu nível. A gente tem a oportunidade de andar pelo Brasil semeando a palavra de Deus. E eu não ando sozinha, porque uma vez o meu pastor me deu uma orientação e ele disse, olha, nunca ande sozinho. Eu falei, pastor, isso não vai dar certo, porque se o povo não quer pagar passagem nem para um, que dirá para dois. Aí isso foi bem no começo do ministério, deve ter uns 5 anos. E aí ele disse assim para mim, pois aprenda, você só vai passar pela porta que couber o seu tamanho. E eu pensei, nossa, esse homem tem muita fé. E de fato, o telefone começou a tocar. Quais são as condições? Uma passagem minha e do acompanhante, passa amanhã. Pá. Só que veio gente que estava entendendo aquela visão. Então eu ando por todos os lugares semeando a palavra de Deus, sempre com uma acompanhante, por orientação do meu pastor. E quando eu tenho de levar alguém, meu esposo quer rapidamente que eu acelere o envio dos dados, porque passagem, quanto mais cedo compra, mais barato fica. Então abençoa as igrejas. Só que eu não consigo escolher os acompanhantes assim rápido, igual eu escolho roupa. Por quê? Porque eu sempre procuro alguém que seja mais crente do que eu para viajar comigo. Eu procuro alguém que já tem 6 meses na minha frente, tá entendendo? Porque se tiver no meu nível e eu desanimar, vai desanimar também. Se tiver abaixo, não vai me sustentar. Mas se tiver acima e eu cair, vai me levantar. Irmã Camila, o que eu faço? Deus está ministrando ao coração de algumas pessoas. É tempo de quebrar alianças que te jogam para baixo. Vai procurar uma Isabel para edificar a tua vida, para edificar teu ministério, para edificar a tua casa. Deus está enviando uma Isabel para você. Deus está levantando Isabel. Deus está levantando. Cadê a Maria? Cadê a Maria que procura uma Isabel? Levanta a mão para adorar. Deus está levantando alguém que vai te sustentar. Senta dando glória que eu não acabei. Mas estou acabando. Quero fechar aqui com você. Agora sabe qual é o nosso mal? A gente quer que Isabel apareça na nossa casa. Só que Isabel já está gestante de 6 meses. E Maria está muito menos. É mais fácil Isabel descer a região montanhosa ou Maria subir a região montanhosa? A prioridade é de Isabel, que já está 6 meses na frente de Maria. Agora o povo quer Isabel, mas quer que a Isabel passe em casa. Ô irmão, para ter Isabel tem que se esforçar. Tem que fazer trouxa, tem que sair de casa, tem que subir. Eu não sei para quem, mas Deus está falando a alguém, tem que subir. Tem que subir. Alguém vai dizer que é jogo de interesse. Alguém vai dizer, ai do rebaracheuia. Alguém vai dizer que você agora, porque melhorou um cadinho de vida, está desprezando as amizades antigas. Alguém vai dizer que de um tempo para cá, depois que você ficou crente, você já não visita a casa de fulano e de Beltrano, mas não entende o esforço que nós estamos fazendo para chegar onde nós estamos chegando. Se esforça para subir. Se esforça para subir. Catuca pelo menos 2 pessoas e diz: sobe, 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 sobe o nível dos teus relacionamentos, sobe a tua qualidade de leitura, sobe o teu nível de unção, sobe o teu nível de busca, sobe, sobe, sobe. Deus está dando impulso em algumas pessoas aqui, e o que Ele está dizendo é: sobe, 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 gente. Eu não estou subindo por dinheiro, eu não estou subindo por causa de carro, eu não estou subindo por causa de cargo. O que é que me leva a encontrar-me com uma Isabel? Saber que ela já está avançada naquilo que eu já tenho.
Irmão, mas você já tem José. José tenta deixar, mas não deixa. O Senhor aparece em sonho e diz: olha, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Recebe a confirmação. Ei, acerca do teu José, Deus está dizendo: deixa que com ele eu falo. Pare de entalar a tua chamada, teu ministério na goela das pessoas. Você precisa entender que quem recebeu a palavra foi você. As mulheres vêm para um congresso como esse, adoram a Deus, sentem a presença de Deus, saem daqui com uma direção, uma guinada para a sua vida. E quando chegam em casa querem compartilhar essa palavra. Aí às vezes elas olham um José que está por ali e dizem: rapaz, você não sabe, Deus falou, virou, subiu, desceu, eu chorei, gritei, pulei. Aí a pessoa olha para você e diz: amém. Dá um nervoso e a gente fica irado. Aí Deus olha para você e diz: estou te levantando para pregar, estou te levantando para cantar. A partir de hoje você será intercessora na minha obra. Estou eu mudando tua vida espiritual, estou eu te levantando, te erguendo. Eu te ajudo, eu te esforço, não tema, tende bom ânimo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando aos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. E a chama não arderá em ti. É o Senhor, se eu sou o Senhor que te digo, que te esforço e te ajudo. Tu chega como? Tu chega, irmão, chega acesa, chega em casa virada na glória de Deus. É poder, é unção. E aí você compartilha com alguém. Só que esse alguém não estava aqui, esse alguém não ouviu, esse alguém não recebeu. E aí a gente quer que essa pessoa tenha o sentimento que a gente teve quando ouviu, tenha o sentimento que a gente teve como recebeu. A culpa não é do José não, catuca a tua irmã e diz: a culpa é tua. Você quer transportar para uma pessoa algo que não foi liberado para ela. José aceita. Por quê? Porque o Senhor fala com ele. Olha para cá, Deus está falando com algumas mulheres aqui. Como teu José, quem fala é Deus. Ele aceita, fica tudo bem. Escuta isso aqui. Ele aceita, fica tudo bem. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas Maria parte para a casa de Isabel. Por quê? Porque ele concorda, ele aceita, ele é uma bênção. Mas ele não sente o que ela sente. Por quê? Porque ele é mau? Não. Ele é uma bênção da linhagem da casa de Davi. Ele não sente o que ela sente por um único motivo: ele não está grávido. Tem exclusividade, sentimentos e sintomas que só fazem parte da vida de quem gera. Eu nunca tive filho e nunca gerei. Se você vier conversar comigo sobre a sua gestação, biologicamente eu vou poder falar sobre algumas coisas, haja vista de algum conhecimento que eu tenha sobre isso. Irmão, eu estou sentindo uma dor assim, pode ser isso, pode ser aquilo, parará. Eu vou poder falar o que você vive, mas não vou poder sentir o que você sente. Agora, bota duas grávidas para conversar. Chega numa festa de criança. Chega num casamento. Ela já entra caçando uma grávida. Quando para conversar, ela já começa dizendo assim: rapaz, eu estou sentindo uma... Menina, eu estou sentindo uma dor aqui. Ela já diz: eu sei, começa aqui e termina aqui. É isso mesmo. Por quê? Porque a outra não vai falar apenas do que ela sabe. A outra também sente aquilo que ela sente. Por quê? Que quando eu estou diante de um projeto, diante de um desafio, diante de uma obra, eu não posso procurar apenas quem sabe, mas eu preciso procurar quem, além de saber, também sente, porque o envolvimento é maior. Olha o que vai acontecer pelo fato de Maria sentir e Isabel sentir o que elas estão vivenciando. Vou até abrir um parênteses aqui. Isabel era prima, completa para mim. Isabel era prima. Para com essa conversa de dizer que não tem ninguém querendo procurar gente fora do arraial para compartilhar coisas que você vive dentro. Ai, mãe, eu não quero. Ai, eu não tenho. Ei. O Senhor está dizendo: no meio da tua família eu tenho levantado gente para te ajudar. E eu estou falando dessa família espiritual, gente. Quando ela chega na casa de Isabel, ela traz uma saudação. Eu não sei como é que foi essa saudação, porque a Bíblia não diz. Mas foi uma saudação cheia do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando Isabel ouve a saudação, a criança no seu ventre estremeceu, saltou. E a Bíblia diz assim, está escrito aí, depois do versículo 39. E Isabel ficou possuída. A palavra possuída está tão usada para espíritos malignos que a gente esquece até de dar glória a Deus quando fala que alguém está possuído pelo Espírito. A Bíblia diz que Isabel foi possuída pelo Espírito Santo. Espírito Santo de quem? De quem estava na vida de Maria. Sabe o que é isso?
Por que José não foi cheio do Espírito Santo? Porque sabe, mas não sente. Sabe, mas não vivenciou. É isso que acontece quando você procura alguém que está além de você. É isso que acontece quando você caminha com alguém que sabe mais do que você. É isso que acontece quando você tem humildade para procurar alguém que ora mais do que você. Aí o Senhor está dizendo: eu pego do que está sobre a vida tua e compartilho na dela. E através da vida dela eu encho a tua vida. A Bíblia diz que ela foi possuída pelo Espírito Santo. E por causa disso ela profetizou. E aí ela continua a saudação dizendo: que honra tenho eu, que entra em minha casa a mãe de meu Senhor. Quem contou? Quem contou? Quem contou? Isabel não era profetisa. Ela profetizou naquele dia, porque ela foi possuída pelo Espírito Santo, que estava na vida de quem? Quando você procura alguém que tem o que você ainda não tem, esse alguém também usará o que tem para te entregar algo que você ainda não tem. Deus está dizendo: ei, antes do congresso acabar, não vai embora para casa igual um desesperado não, porque 10 minutos antes e depois não vai fazer diferença nenhuma para você lá fora, mas 10 minutos aqui dentro pode fazer toda a diferença para a sua vida. Antes de acabar, procure aí umas duas, Maria ou Isabel, pega o telefone dela com carinho. Se você já gosta dela, já viu que ela é uma mulher de Deus, mas não sabe como chegar, aproveita essa palavra e chega nela e diz: eu já estou olhando você há um tempo, já vi que tu é abençoada, me dá teu telefone. Para quê? Porque eu vou fazer um café lá em casa. Ei! Você vai dizer para ela desse jeito: passa lá em casa. É o que você vai dizer. Por quê? Porque a partir de hoje Deus fará a sua casa uma casa de Isabel. Que casa é essa? Casa de honra. Chega de entrar em casas onde as pessoas querem pisar. Chega de ficar se humilhando e mendigando atenção para quem não quer te oferecer. Está mendigando para comer salmão na casa de alguém, e esse alguém está te pisando. Aceita comer a sardinha na panela de pressão, porque o outro vai te dar sardinha, mas está te dando com o coração alegre, está te recebendo com honra. Sabe o que Deus está dizendo? Casa de Isabel é casa de honra. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Se você acredita que ela é uma Maria de Deus, sacode ela e diga: passa lá em casa, passa lá em casa. Fica de pé, Maria e Isabel, num salto de glória. Eu quero chamar os músicos e as moças do Ministério de Louvor para me ajudarem agora. Mas vem rápido, vem possuí-la pelo Espírito. Vem cheio, vem, vem. Vem na virtude do Senhor. Vem dando glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. Eu tenho 2 convites nessa noite. O primeiro convite, aqui. Eu tenho 2 convites nessa noite. O primeiro é para quem é sincero e corajoso. Presta atenção. Irmã Camila, eu tenho coragem de admitir que ao longo da minha vida eu venho tentando abortar algumas coisas que o Senhor já trouxe ao meu coração. E como é que eu sei que isso não é de mim, mas é de Deus? Porque você tenta esquecer, mas não consegue. É sinal que é maior do que a sua vontade de deixar para trás, porque as coisas de Deus a gente não larga. Irmã Camila, eu tenho coragem de admitir que ao longo do tempo da minha vida eu tenho protelado muitas coisas que Deus pôs no meu coração, por botar impedimentos, impossibilidades, mas hoje Deus me chamou. E eu entendi que eu não posso abortar o que Deus tem para mim. Eu vou pedir para sair do lugar. Só quem se enquadra nesse perfil e tem coragem para vir aqui na frente e dizer: eu vou segurar a barriga. Tem risco, mas eu vou segurar. Tá difícil, mas eu vou segurar. É impossível numa ótica horizontal, mas eu vou começar a olhar para cima. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Vem
como em Pentecoste. Aleluia. Eu sei que não são todas, mas vem quem sente. Oh, aleluias. Cante Espírito, 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 oh Espírito, que desce como fogo. Vem como segura essa barriga, segura essa barriga e enche-me de novo. Agora vocês vão me ajudar cantando Eu Navegarei o mais baixo possível. Eu navegarei. Isso, muito obrigada. Agora vai sair do lugar e vai vir até o altar de Deus. Quem está procurando uma Isabel, irmã Camila, eu vou aí no altar fazer uma oração para que Deus levante alguém que tenha condições de me ajudar, de me elevar, de me fazer crescer. Alguém que vale a pena eu me esforçar para subir. Eu quero convidar para sair do lugar. Quem hoje quer subir de nível, quer procurar alguém que está além, alguém que tem condições de corresponder àquilo que você precisa. Sai do seu lugar e venha ao altar de Deus agora. Oh, aleluia, aleluia. Ao Deus do meu amor. Enquanto você caminha, adore dizendo Espírito, 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 oh Espírito Santo, que desce oh como Espírito fogo. Santo, oh Espírito Santo, Vem como em Pentecoste. oh aleluia. E enche-me de novo. Agora baixinho a parte do eu adorarei. Vocês que estão aqui na frente, recebam aí agora em nome de Jesus. No mundo espiritual eu me coloco agora na condição de intercessora pelas vossas vidas. E dou ordem agora para que todos os espíritos que militam na área do desânimo, na área da preguiça, da depressão, síndrome do pânico, eu te vi. Espírito de espanto noturno, eu te dou ordem agora. Larga essa mulher, sai da vida dela depressão, essa coisa de ficar deitado o dia inteiro no sofá. A poder no sangue de Jesus, vai jogando por terra, meu Senhor. Vai animando essas mulheres, vai colocando o espírito de fortaleza, vai trazendo sobre elas a unção. Derrama agora a unção, derrama agora a tua unção, derrama a tua unção agora, Pai, em nome de Jesus. A tua unção que despedaça todo jugo. Recebe, 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 recebe. Adore. Espírito, 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 Espírito Santo, Que desce levante a sua mão, peça para Ele, apodera-te de mim, enche-me, 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 enche, enche. e enche-me de novo. Levante a sua mão e diga Espírito, Espírito, ore para Candaraia, seja cheia, mulher. Que desce Oh, como aleluia, aleluia. vem como em Pentecoste. Oh, vem. E enche-me. Segura só um minutinho. Agora tanto quem ficou no banco como quem está aqui à frente vai procurar alguém aí agora para dar a mão. De dois em dois. Não procura muito não, irmão. Pega na mão de quem está do seu lado, isso. Fecham ela aqui, ó. Assim, ó, de frente. Isso, de dois em dois. Se ela estiver pulando, se ela estiver cheia, não constrange ela não. Pula com ela, dá glória com ela, adore com ela. Isso. Pega na mão, pode puxar. Puxa, traz para perto de você. Pega na mão. Quem está aí no lugar também. Escuta aqui, escuta aqui. Isso é profético. Isso é profético. Crendo que você é Maria e que ela é uma Isabel de Deus, olha para ela com carinho e diz: passa lá em casa,
Agora olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. De mão dada com ela, calma, não abraça ainda não, espera. De mão dada com ela, olha aqui pra mim. Sabe por quê? A partir de hoje, o Senhor está inaugurando um tempo de comunhão que vocês nunca experimentaram, é algo tremendo. E vocês vão entrar nos lares umas das outras. Gente que vai estar desanimado pelo telefone e com uma palavra sua vai se arrumar e vai vir para o culto para dar glória a Deus com você. Eita, comunhão abençoada! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu vou orar, calma, eu vou orar! Eu vou orar com você agora. Irmã Camille, qual é a oração? A oração de mãos dadas com essa irmã é apenas uma. De mãos dadas com ela. A única coisa que você vai pedir é: enche, Senhor, ela com o teu Espírito Santo. Aleluia, enche. De mãos dadas, fecha o teu olho. Abre a tua boca e começa a pedir: Senhor, enche, enche. Porque se ela estiver cheia do teu Espírito, o medo vai sair. Se ela estiver cheia do teu Espírito, a angústia vai sair. Enche, Senhor, enche com teu Espírito. Enche com teu Espírito. Enche, enche, enche Espírito. Enche Espírito, enche Espírito. Espírito, Espírito, enche, enche, enche. E desce como fogo. Enche, enche, seja cheio, seja cheio. Oh, vem e enche-me. Agora suas vozes vão dizer: Espírito, Espírito. Enche, Jesus. Vai adorando com essa pessoa, vai. Que desce como fogo. Isso. Vem como em Pentecoste. Oh, vem. E enche-me. Agora vai lá, solta a mão dela e dá um abraço nela, cheio do Espírito Santo. Seja cheio. E desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Deixa Jesus trabalhar nesse abraço. Abraça, abraça, beija ela. Oh, Espírito, 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 Espírito Santo. Que Vem como em Pentecoste. Espírito.